Ao contrário do que muitos pensam, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. Vários estudos foram feitos ao longo do tempo, mas sua origem ainda é um mistério. O que se sabe é que os primeiros casos tenham surgido pela primeira vez nos Estados Unidos e foram registrados em uma instalação militar no estado do Kansas. Na manhã do dia 4 de março de 1918, o soldado cozinheiro Albert Gitchell apresentou os primeiros sintomas. Nas semanas seguintes, mais de 1.000 outros soldados desse local foram internados com os mesmos sintomas. Acredita-se que, por meio das tropas que participavam da Primeira Guerra Mundial, é que a doença se espalhou pelo resto do mundo. E uma vez estabelecida na Europa, a doença foi levada para o restante do planeta através do deslocamento de pessoas, por meio de viagens ou do sistema de transporte internacional de mercadorias, através dos navios. No Brasil, a gripe chegou em setembro de 1918, quando passageiros do Demerara, um navio britânico vindo de Lisboa, em Portugal, desembarcaram infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Pouco mais de 2 semanas depois, outras cidades do Nordeste e de São Paulo reportaram casos da doença. Mas se a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, por que a chamamos de gripe espanhola? O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias dela pelo mundo. A gripe espanhola afetou todos os continentes do mundo e teve um impacto muito grande nos países que lutavam na Primeira Guerra Mundial. Por conta deste conflito, era necessário que as informações da doença fossem escondidas, de forma a não prejudicar a moral dos soldados, não criar pânico na população e nem passar imagem de fraqueza para o adversário. Assim, as notícias dessa gripe letal eram censuradas em grande parte dos países europeus. A Espanha, no entanto, não participava da guerra e sua imprensa tinha liberdade para falar da doença. Isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo e a pandemia passou a ser nomeada como gripe espanhola. Os médicos da época não sabiam como tratar adequadamente a doença. Primeiro, por ela ser nova. Segundo, porque a medicina até então não tinha conhecimento suficiente para um tratamento eficaz. Então, uma série de medicamentos começaram a ser administrados nos pacientes como tentativa de combatê-la. Isso forçou a tomada de medidas emergenciais, como a improvisação de hospitais e de leitos para atender as pessoas. Outro ponto é que os pacientes mais graves e que desenvolviam infecções sofriam consideravelmente, pois naquela época não existiam antibióticos para realizar o tratamento. Como se identificou que a doença era muito contagiosa, muitos locais adotaram medidas de isolamento social. Assim, foram decretados o fechamento de escolas, igrejas, comércios e repartições públicas, e adotou-se o uso de máscaras para reduzir o contágio, e muitos lugares incentivaram a população a entrar em quarentena. A gripe espanhola foi uma das pandemias mais letais da humanidade. Mostrou-se como uma doença com grande capacidade de contágio. Ao todo, estima-se que a quantidade de pessoas que morreram de gripe espanhola tenha sido de 50 milhões, mas outras estatísticas falam de até 100 milhões de mortos. No Brasil, foram registrados oficialmente 35 mil óbitos decorrentes da doença. Por hoje é só, e se você gostou, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal.